Atualmente, o diretor clínico do hospital é o Dr. Luiz Almon, especialista em anestesiologia, que é um cargo que se faz por eleição dos médicos, né? Ele não se faz presente hoje, né? Eu sou o diretor técnico do hospital, que é uma outra coisa. Eu auxilio a direção do hospital em questões técnicas, questões médicas, questões de equipamento, organização de plantões, e a respeito dos colegas das especialidades. Vendo essa discussão toda, pessoalmente, eu conheço alguma coisa ao redor do mundo, em torno de 40 países, mais ou menos, e duas coisas eu faço. Uma delas é no supermercado, ver qual é o preço das coisas, que eu sempre comparo muitas coisas. E a outra é perguntar para os nativos como funciona o sistema de saúde pública no seu país. Ano passado, no mês de outubro, quando eu fiz essa pergunta a um nativo do Egito, ele me respondeu: o que é sistema público de saúde? Essa foi a resposta dele. E explicando para ele o que era um sistema público de saúde, ele ficou muito admirado. Quer dizer que no Brasil não precisa ter dinheiro, né? E em todos os outros lugares, outros países que eu fui, todo mundo ficou muito espantado quando eu dizia que aqui no Brasil, assim como o Dr. Cleber, ali, que é especialista em medicina intensiva, diz que aqui qualquer pessoa é atendida de graça. Então nós podemos chegar a uma conclusão óbvia que isso é um sistema que custa muito caro, porque todos têm um atendimento gratuito, independente de quem seja e de sua condição social. Obviamente, né, esse custo começa a estourar em algum lugar. A União lava as mãos, o Estado diz que é dever do município, o município diz que é problema do hospital, um vai dentro do problema do outro, e nós ficamos com esta questão na mão, né, que é um hospital na nossa região com 160 leitos, que tem uma média de ocupação maior de 100 leitos. Nós temos uma dificuldade adicional no estudo, que é a deficiência de pessoal especializado, porque você ter um diploma de medicina é uma coisa, você ter uma especialização com residência médica, e a residência médica não é um cursinho de final de semana, não é só fazer uma prova, é 2, é 3, é 4, às vezes mais anos com dedicação integral, né? Após fazer um concurso, provas disputadíssimas, e depois disso ainda tem que fazer uma prova para título de especialista, e aí sim vai ser um especialista. Aí você pode se dizer um especialista. Aqui em Vacaria hoje, médicos com residência médica e com especialização que trabalham aqui dentro do nosso hospital e na nossa cidade, são médicos que basicamente têm algum vínculo familiar com a nossa cidade. A nossa cidade não atrai profissionais de alto nível de capacitação e especialização, que é o tipo de profissionais que nós precisamos dentro de um hospital. Nós temos uma ideia muito errada quando nós pensamos em hospital. Geralmente a população pensa no hospital como uma porta aberta, uma urgência e emergência, um monte de gente lá dentro, e pessoas nas macas, e aquela confusão toda que a gente vê diariamente nos noticiários. Mas ninguém vê o que acontece lá dentro. As pessoas não sabem o que é um trabalho dentro de uma UTI, o nível de qualificação que essas pessoas têm que ter. As pessoas não fazem ideia da complexidade das cirurgias que nós realizamos dentro do nosso hospital hoje. Nós realizamos cirurgias, o meu caso, eu sou um médico ortopedista, né? Sou membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia, passei por todo esse problema, esse martírio aí da especialização da residência. Nós fizemos cirurgias pequenas, médias e grandes cirurgias dentro da ortopedia.
No SUS a gente não pode fazer porque o hospital não tem alta complexidade. Então aquele que tem condições de pagar por uma prótese ou tem um plano, a gente opera e ele sai bem. O nosso hospital não pode fazer isso, porque não tem alta complexidade, apesar de ter quem faça, ter o hospital e ter os doentes, né? Então existem sistemas de saúde que eles vêm tortos, aí vêm errados há muito tempo. Nós hoje, dentro do hospital, nós estamos com uma dificuldade muito grande em especialistas das especialidades básicas. Nós temos poucos pediatras. Dia 29 desse mês, não tem ninguém em estado de pediatria, nós tivemos que mandar isso para a promotoria pública. Já teve um colega que até fez uma brincadeira, mas criança, dependendo do tamanho, divide por 2 ou por 4 e o remédio é aquele ali. É uma maneira triste de pensar. Isso aí, o especialista nessa área tem que saber ressuscitar uma criança, tem que saber atender ela de forma adequada numa situação extrema. Nós não podemos botar um aventureiro ali a fazer isso. Nós não temos especialista. Na parte de obstetrícia, nós temos colegas que vêm de fora, porque os que estão aqui não se interessam pelo plantão, não estão com interesse em fazer o plantão. Nós, como foi falado, não temos uma contratação de médico neurologista e toda hora tem gente com a cabeça quebrada ou tem um derrame, um AVC e precisa da avaliação do neurologista. Não temos um cardiologista. Então, muitas vezes, existem pacientes que ficam esperando, aguardando a boa vontade de alguém para saber o que você vai fazer na área de cardiologia. Nós não temos cirurgião bucomaxilofacial, apesar de termos condições para realizar as cirurgias. E toda hora, toda semana, tem gente com fratura de face, tem que se fazer alguma coisa. Então nós vivemos um verdadeiro Vietnã, né, dentro do nosso hospital. E no primeiro momento, quando se surgiu essa CPI, eu até tinha uma ideia meio avessa, assim, de, mas a gente está trabalhando aí, o que os caras querem? Hoje em dia, eu já penso diferente. Isso serviu para nós expormos toda uma situação que ocorre dentro do hospital, que eu acredito que os senhores vereadores não sabiam. Tá? Hoje vocês têm ideia e têm noção do esforço que a gente faz para fazer a máquina funcionar e para as coisas funcionarem direito. Inclusive com regra, porque nesse inteirinho de alguns anos aí, nos últimos 2 anos principalmente, nós estabelecemos regras rígidas de internação hospitalar, onde hábitos viciados de colegas que tinham hábito de atender pacientes privados no consultório, internar pelo SUS, que é uma coisa totalmente ilegal, isso nós acabamos com isso. Esse hábito, que era uma coisa corriqueira na cidade, isso não existe mais aqui. A não ser que o paciente precise de um cardiologista, alguma coisa desse tipo, a gente não pode impedir de um especialista ir lá olhá-lo. Mas nós corrigimos muitos vícios de conduta médica que tinha nessa cidade. Infelizmente, agora nós estamos nos deparando com o final de uma tragédia anunciada. O Edson disse, há 2 anos, ele falou isso em reunião, que isso ia acontecer. Nós, médicos, nós sabíamos já há mais tempo que esse sistema estava comprometido. Então eu queria deixar bem claro que, apesar de todas as dificuldades, nós, dentro do nosso hospital, nós realizamos procedimentos complexos. Nós temos uma hemodiálise que está operando acima da sua capacidade, né? Nós temos ali um setor de obstetrícia, onde tem mais de 100 nascimentos mês, e nós temos também a depreciação de todos os nossos equipamentos. Além de tudo que foi falado aqui, nós temos equipamentos que estão por estragar. Nós temos um tomógrafo que já deu o que tinha que dar.
É questão de dias, vai queimar uma ampola. Custo disso, 110, 120, talvez seja mais hoje de R$1.000, né? Então, não é só isso que está acontecendo aí. Tem toda a questão do custo operacional, déficit de material, as coisas vão estragando. O próprio Dr. Cléber, para confirmar, a UTI é um setor que volta e meia está estragando bomba de infusão, está estragando aparelho. A manutenção disso aí é cara. Então, nós temos um hospital cujo custo operacional, em termos de equipamentos, é pesado, mesmo tendo aporte de recursos necessários. Agora, então, desse jeito, a coisa piora muito. Existe uma série de cirurgias que são feitas que, se nós não tivermos uma UTI na retaguarda, nós não poderíamos fazer. Caso clássico na minha especialidade. Velhinho de 80 e poucos anos, fratura de quadril. Como que vai operar uma pessoa dessas sem ter uma UTI atrás? Não tem como. Vai ficar esperando transferência? Transferência para onde? Nem hoje a gente consegue transferência quando existem casos gravíssimos. Então, meus senhores, a situação é uma situação quase que de guerra. As pessoas não estão se dando conta disso. Talvez a sociedade esteja começando a refletir sobre esse problema. Espero que não seja a duras custas, porque a vida das pessoas é uma coisa muito valiosa. Nós não podemos jogar isso à sorte de qualquer um, com especulações, com mentiras, com tentativa de algum ganho secundário. A coisa é muito grave. Eu não sei como vai ser resolvida, mas esta realidade de morrer gente está prestes a acontecer. Então, eu queria esclarecer isso, né, que nessa minha função de gestão técnica, a gente se vê acuado com as poucas coisas que a gente tem na mão, tem que administrar problemas de equipamentos, problemas de escala de plantão, problemas de pessoas, e agora isso aí é o tiro de misericórdia, né? Nós estamos à beira de um colapso. Espero que tenha uma solução. Basicamente era isso que eu tinha para falar.